Esse vídeo é para correção dos exercícios passados em aula sobre a parte cardiovascular. Então vamos dar uma olhadinha nisso. Eu vou precisar de uma calculadora para fazer em tempo real. Vou tentar não me alongar muito para que fique prático. Então, a primeira atividade é calcular o débito cardíaco nas situações abaixo. Então, a gente sabe que o débito cardíaco é igual ao volume sistólico, ao volume de uma sístole, multiplicado pela frequência cardíaca. Então, na situação A, eu tenho a frequência cardíaca de 70 batimentos. Então, 70 batimentos vezes 90, né? Se eu multiplicar os dois, né? 70 por 90, eu vou ter o débito cardíaco, que no caso eu posso pôr 6,3 litros ou 6.300 ml. Na situação B, a gente vai pegar aqui, tenho a frequência, só que agora eu não tenho o volume sistólico. Então a frequência eu sei, então na fórmula eu posso pôr a frequência 100 multiplicado pelo volume sistólico, mas eu não tenho. Então quais são os volumes que eu tenho? Eu tenho o volume diastólico final, que é quanto enche no máximo esse coração. Então ele encheu com 130, e eu tenho o volume sistólico final, é o que sobrou dentro dele depois da sístole, então sobrou 40. Se eu fizer a diferença de quanto encheu e quanto sobrou, eu tenho aqui 90 ml que foram ejetados. E aí, no caso, esse volume sistólico de 90, então a minha resposta 9 litros ou 9.000 ml. E a C, eu tenho a frequência cardíaca, 85. Eu tenho o volume sistólico, só que eu tenho o volume sistólico com a porcentagem, 80% de 150. Então, 150 vezes 80%, eu tenho aí um volume sistólico de 120. Ejetei 80% de 150. E aí, 120 vezes 85 dá 10 litros e 200 ml ou 10.200 ml. Essa é a parte de cálculo, né? Lembrando que o volume diastólico final ele é igual ao volume sistólico mais o volume sistólico final. E aqui eu posso fazer qualquer combinação para encontrar uma variável que esteja faltando. O indivíduo em repouso apresenta um débito cardíaco de 5,6 litros por minuto. Então está falando que o débito cardíaco dele é igual a 5.600 ml. Posso trabalhar com litro ou com ml. O volume sistólico dele é de 70 ml. Então é legal transformar esses 5,6 litros em ml para eu trabalhar tudo com ml. O volume diastólico final dele, é quanto encheu, é de 100 ml. Então aqui eu sei quanto que sobra. Ó. O volume sistólico final é o que sobrou. É a diferença do que enche e o que sai. É de 30 ml. Né? E aí pede, né, para calcular a frequência cardíaca. Como é que eu vou calcular a frequência cardíaca? Então eu vou lá na fórmula. Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Débito cardíaco eu tenho 5.600 ml, que é igual à frequência que eu quero saber, vezes o volume sistólico que eu tenho, 70. Então a frequência cardíaca é igual a 5.600 dividido por 70. 5.600 dividido por 70, a frequência de 80 batimentos por minuto. Então 80 BPM. Volume sistólico final, eu já pus aqui 30 ml, é o quanto sobra. E a fração de ejeção é a razão entre o que ele ejeta, 70 ele ejeta, pelo que enche, 100, multiplicado por 100 para dar em porcentagem isso.
Então, 70 dividido por 100 é igual a 0,7 vezes 100 é igual a 70% de fração de ejeção, uma ótima fração de ejeção. Considere que o paciente apresenta uma frequência cardíaca de 105 batimentos por minuto, taquicárdico. E os seus valores são débito cardíaco 4.500, volume sistólico final. Então eu tenho volume sistólico final de 85 ml. Né? Qual é a fração de ejeção do paciente? Né? Então, vamos pôr as fórmulas aqui para a gente ver o que a gente pode fazer. Fração de ejeção é igual ao volume sistólico dividido pelo volume diastólico final. Eu não tenho nenhum deles. Mas eu tenho débito e frequência. Se eu tenho débito e frequência, eu consigo encontrar o volume sistólico. Então vamos lá. Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca multiplicada pelo volume sistólico. Débito eu tenho 4,750 é igual a frequência de 105 vezes o volume sistólico que eu quero saber. Então, aqui está multiplicando, vai passar dividindo, vai ser 4.750 dividido por 105. E o meu volume sistólico vai ser de 45,2. Então, meu volume sistólico é igual a 45,2. Vou deixar 45 ml para facilitar a conta. Esse é meu volume sistólico. Bom, eu sei quanto ejeta e eu sei quanto sobra. Está sobrando 85. Se eu somar quanto ejeta e quanto sobra, dá exatamente quanto encheu, porque meu volume diastólico final é igual a quanto ejeta mais quanto sobra. Quanto ejeta? 45. Quanto que está sobrando? 85. Então, eu tenho meu volume diastólico final de 45 mais 85. Eu tenho 130 ml. Agora, eu posso calcular a fração de ejeção. Volume sistólico 45 dividido por 130. 45 dividido por 130 é igual a 0,34 ou 0,35, 0,346, 0,35 vezes 100. Isso vai me dar 35% de fração de ejeção. Ele está com a parte do sistema nervoso simpática mais ativa, porque ele está taquicárdico. O neurotransmissor, é a noradrenalina. E o receptor é o receptor beta-adrenérgico 1, né? Lá nos cardiomiócitos autoexcitáveis. Ao observar os intervalos RR do ECG do paciente, veremos que eles estão mais próximos ou mais distantes. Então, quando ele tem uma sístole ventricular, ele tem outra sístole ventricular e outra sístole ventricular, a despolarização, né? Despolarização dos ventrículos mostrada pelo complexo QRS, eles estão bem próximos, significa que a frequência está alta, então eles estão mais próximos. Um homem de 55 anos hospitalizado apresentou uma fração de ejeção de 40%. Então ele tem 40% de fração de ejeção. 40% de fração de ejeção. Né? Que seria, né, o resultado do meu volume sistólico dividido pelo meu volume diastólico final. Seria 40%. Né? Uma frequência cardíaca de 95, e ele tem um débito cardíaco de 3 litros e meio, então 3.500 ml. Então, o que eu posso fazer? Achar o volume sistólico aqui. Então, se eu pegar débito cardíaco, é igual a 95, que é a frequência, vezes o volume sistólico. O débito eu tenho 3.500 é igual a 95 vezes volume sistólico. Volume sistólico é igual a 3.500 dividido por 95. Isso vai dar 36,8, 37 ml. Então, eu tenho 40%. Se eu pegar 40 e dividir por 100, vai dar 0,4. Né? 0,4 é igual a
37 VDF. Que está dividindo passa multiplicando, então vai ficar VDF vezes 0,4 é igual a 37. Aí eu vou ter VDF é igual a 37 dividido por 0,4. 37 dividido por 0,4. Isso vai me dar 92,5 ml. Arredondando aí, 92 ml é o volume diastólico final, o volume de enchimento. Eu posso fazer a comprovação, né? E disso substituindo em fórmulas, né? Para ver se dá certo. Bom, aqui é um gráfico de alça, pressão, volume. Então embaixo é o volume, aqui é a pressão. A gente tem o seguinte, ó. Aqui eu estou subindo a pressão, é uma fase de sístole. Aqui eu estou ejetando, é uma fase de sístole, está diminuindo o volume. Aqui é uma diástole, eu estou diminuindo a pressão. E aqui eu estou enchendo, é outra diástole, né? Então, o que a gente precisa identificar? Volume diastólico final é o enchimento máximo. O enchimento máximo, fase de enchimento. O enchimento máximo, nesse caso, 150 ml. Volume sistólico final. O volume sistólico final é o que sobra depois da sístole. Então, a sístole começou aqui no ponto B, contração isovolumétrica, abriu a válvula da aorta, ejetou, fechou a válvula da aorta aqui e sobrou. Sobrou quanto? 25 ml. Sobraram 25 ml de volume sistólico final. Quer dizer que meu volume sistólico é a diferença do que enche para o que sobra. 150 menos 25 é igual a 125 ml. Pressão arterial sistólica é a máxima da sístole, 130 milímetros de mercúrio. A pressão diastólica é o ponto onde eu consegui abrir a válvula da aorta. E eu consegui abrir a válvula da aorta aqui, a 95 milímetros de mercúrio, a pressão diastólica. Lugar da B1, primeira bulha cardíaca, é aqui no começo da sístole, no ponto B. Fecha a válvula mitral aqui. E a válvula aórtica, que é a segunda bulha, vai fechar no ponto D, no final da sístole, ponto D. Considerando que o paciente tem uma frequência de 90, calcule débito cardíaco. Então, débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. Eu tenho o volume sistólico e tenho a frequência, 90 vezes 125. 90 vezes 125, 11.250 ml. Fração de ejeção, eu tenho quanto enche e quanto ejeta. Então, fração de ejeção, 125 por 150. 125 dividido por 150, 0,83, 83%. Pressão arterial média é a pressão diastólica duas vezes, porque dura duas vezes a diástole, mais a pressão sistólica uma vez, 130, dividido por 3, e vai me dar 106,6, ou seja, 107 milímetros de mercúrio de pressão arterial média. E a pressão de pulso é a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica, ou seja, 130 menos 95, e a minha pressão de pulso é de 35 milímetros de mercúrio nesse exercício. Aqui nós temos duas alças de volume e pressão. O coração normal está em azul e o coração do paciente, no caso, o paciente pode ser um atleta, pode ser alguém que está fazendo um exame, né? E o que dá para observar aqui? Que no coração normal, ele está enchendo com 180, esse é meu volume diastólico final. E os dois estão enchendo a mesma coisa. Só que o coração que está em azul, que é o normal, ele ejeta e sobra, né? Ele ejeta aqui, a fase de ejeção, deixa eu fazer em amarelo, ó. Ele ejeta e ele termina de ejetar e sobra 60. Então ele está ejetando aqui, a diferença de 180 para 60, ele está ejetando 120 ml, o azul, o normal. O em vermelho, ele está ejetando desse ponto aqui até aqui. Então ele está ejetando e sobraram 30 ml.
significa que ele está ejetando 150 ml, ele está ejetando mais. Se ele está ejetando mais, ele teve um aumento da contratilidade cardíaca. Então ele ficou mais sensível e mais permeável aos íons cálcio. Isso pode ser feito pela estimulação da noradrenalina nos receptores beta-1 dos cardiomiócitos contráteis, que abrem por mais tempo os canais de dihidropiridina e ranodina, viabilizando a maior entrada de cálcio no sarcoplasma. Bom, aí está perguntando com relação ao normal, linhas em azul, com relação ao coração normal, linhas em azul. Responda. Qual é o volume sistólico final? O volume sistólico final do azul, 60. Volume diastólico final do azul, 180. Volume sistólico, quanto ejeta? 120. E a fração de ejeção é fazer 120 dividido por 180. E aí nós teremos 120 dividido por 180 é igual a 66%. E a pressão arterial média? A pressão arterial média, eu tenho a sistólica 115, a diastólica 70, então eu vou fazer duas vezes a diastólica, 65 vezes 2, mais uma vez a sistólica, 115, e vou dividir por 3, vai me dar 88,3, 88 milímetros de mercúrio. Com relação ao coração do paciente, linhas vermelhas, responda qual evento está aumentado? A contratilidade, porque ele encheu igual, então a pré-carga está a mesma, ele abriu a válvula da aorta no mesmo ponto, a pós-carga é a mesma, mas ele teve mais contratilidade. O aumento foi promovido por qual parte do sistema nervoso autônomo? A parte simpática. E o volume sistólico final é o que sobra, 30, quanto encheu? 180, quanto ele ejetou? 150, e a fração de ejeção dele é pegar 150, quanto ele ejetou, e dividir por quanto enche, 180, e a fração dele é 83%. Olha como a fração desse coração em vermelho é muito mais alta que o azul. Comparando o coração normal e o coração do paciente, ambos com a mesma frequência de 60 batimentos, qual é o débito de cada um? Então, vamos fazer a do normal, com 60 batimentos. Então, débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. 60 vezes, ele ejetou, o normal ejeta 120, então 60 vezes 120 vai dar 7.200 do normal. E o vermelho, débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico, 60 vezes 150, que ele ejeta 150. E vai me dar 9.000 ml. Aqui nas alças, vamos dar uma olhadinha aqui em A. O bloco cinza é o normal. Então, esse normal aqui, ele encheu X ml. E a linha aqui vermelho encheu mais. Eu tive um pouquinho mais de sangue entrando. Então, o evento é um aumento da pré-carga. Aumento da pré-carga. Na pré-carga aumentada, eu tenho um aumento do volume diastólico final, eu encho mais. E, consequentemente, se eu enchi mais, eu enchi desse ponto e eu ejetei até esse, eu tive uma maior ejeção do que o normal aqui. Então, eu aumentei o volume diastólico final e eu aumentei o volume sistólico. Em B, eu tive um enchimento normal, então a pré-carga está normal. A válvula da aorta abriu no mesmo ponto, então a pós-carga está igual. Só que aqui, no bloco cinza, ele ejetou até aqui. E sobrou no coração tudo isso. Em vermelho, ele ejetou até esse ponto aqui. E sobrou menos. Então aqui é um aumento da contratilidade. E eu aumentei o meu volume sistólico, eu ejetei mais, com isso sobra menos, diminui o volume sistólico final. Em C, eu enchi igual, só que a válvula da aorta que era para abrir nesse ponto foi aberta nesse ponto. Então eu tenho um aumento da pressão arterial, né? E isso dificulta a contração isovolumétrica. Eu tenho um aumento da pós-carga. Está agindo contra e está dificultando. Então, quando a pós-carga aumenta, na hora de ejetar eu paro a ejeção antes. Isso significa que diminui o volume sistólico e aumenta o que sobra, aumenta o volume sistólico final, né? E o que aconteceu com a pressão arterial
diastólica em si, a pressão arterial diastólica está mais alta, que ela deveria estar aqui e ela está mais alta. No ECG, se a gente observar o ECG, esse ECG é de um ritmo, se a gente pegar a leitura D2 longa aqui, eu tenho distâncias irregulares de R a R. Então, é um ritmo irregular. Vou pegar a primeira onda e contar 30 quadradões, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nesse intervalo eu tenho 6 segundos. 1 R, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 R's em 6 segundos, então a frequência cardíaca é de 80 batimentos por minuto. Agora eu consigo calcular, por exemplo, o volume sistólico, porque o débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes frequência. O débito está aqui, 6.400. O volume sistólico eu não sei, mas eu sei a frequência, que é 80. Então, vou dividir 6.400 dividido por 80, vai me dar um volume sistólico de 80 ml. Tá? Só que eu sei quanto que sobra. Ó. Tá sobrando, depois da sístole, volume sistólico final de 30. Então, se o volume sistólico final é de 30, quanto que ele enche? A soma dos dois. Então, meu volume diastólico final é de 110 ml. Volume sistólico, volume diastólico final. A fração de ejeção é pegar esse aqui e dividir por esse. 80 dividido por 110 vezes 100 é igual a 72% de fração de ejeção. Os cardiomiócitos contráteis apresentam potencial de ação lento. Cardiomiócito contrátil é aquele cardiomiócito que a despolarização é extremamente rápida pela entrada de sódio, tem o pico, uma repolarização rápida também, e aí vem o platô de cálcio para depois ele ter o processo de repolarização. Isso é chamado de potencial de ação rápido, o contrátil. Então essa afirmativa é falsa. O volume de sangue não ejetado pelo coração no final de uma sístole é o volume sistólico final? Sim, é o volume sistólico final. Aumentar o volume sistólico. Então, se eu aumentar o que eu ejeto, ocasiona uma diminuição do volume sistólico final? Sim, diminui o quanto sobra. O que sobra, o que ejeta. Se eu ejeto mais, sobra menos. Verdadeiro. O débito cardíaco pode ser alterado pela ação apenas do simpático? O débito cardíaco, ele é o produto da frequência vezes o volume sistólico. O volume sistólico só é afetado pelo simpático, né? Eu afeto a força de contração pela noradrenalina. Mas a frequência cardíaca, ela pode ser alterada pela acetilcolina, parasimpático, e pela noradrenalina. Então, essa afirmativa é falsa. Tá? Ambos, o simpático e o parasimpático, podem alterar o débito cardíaco. A fase de platô do potencial de ação lento ocorre por influxo de potássio. Olha como essa afirmativa é falsa. O potencial de ação lento, ele começa lá a menos 60, abre o canal IF, começa a entrar sódio e sair potássio, vai lentamente até chegar ao limiar de excitabilidade, entra o cálcio, fecha o canal de cálcio e abre de potássio. Eu não tenho platô em potencial de ação lento. Então essa afirmativa é falsa. O simpático pode promover um efeito cronotrópico. Cronotrópico é frequência. E inotrópico positivo? Sim. O simpático, por meio da noradrenalina, ele faz com que aqueles potenciais lentos marcapassos fiquem mais rápidos e ele aumenta a força de contração dos cardiomiócitos contráteis. A pressão arterial diastólica é gerada no momento da contração do ventrículo? Não, essa é a pressão arterial sistólica. A diastólica acontece quando a válvula da aorta fecha, a válvula da aorta fechada, a aorta retrai, então eu gero uma pressão junto da resistência vascular periférica. Então esses três eventos, a resistência vascular periférica, o fechamento da válvula da aorta e a sua retração, mantém uma pressão no momento da diástole. Então aqui é falso. A pressão arterial média é a pressão de perfusão tecidual, verdadeiro. No ciclo cardíaco, o menor volume de sangue intraventricular é no momento do relaxamento isovolumétrico. Então vamos lá.
Eu tenho a fase de enchimento, eu enchi, ganhei o volume diastólico final, por exemplo, 120 ml. Aí eu tenho a contração isovolumétrica com esse ponto de fechamento de válvula mitral, contração isovolumétrica até abrir a válvula da aorta, eu ainda tenho 120 ml dentro, aí eu começo a ejetar, a válvula da aorta fecha e eu parei de ejetar. Então, nesse momento que eu vou relaxar o coração de forma isovolumétrica, eu tenho o menor conteúdo de sangue no interior dele, que é o volume sistólico final, é o que sobrou da sístole, então é verdadeiro. O átrio ventricular promove a passagem rápida do estímulo do átrio para o ventrículo. Ele vai gerar um atraso de passagem, né? Eu tenho a despolarização dos átrios, a onda P, quando chega no nó sinoatrial eu tenho um atraso de passagem, mais ou menos de 2 a 3 milímetros, né, de distância aqui, então de 0,08 a 0,12 segundos, e aí eu tenho a contração ventricular, então essa falsa, né, ele não faz a passagem rápida. A onda P do ECG indica a repolarização atrial? Não, a onda P indica a despolarização atrial. O segmento ST dos cardiomiócitos, os cardiomiócitos estão no platô de cálcio? Sim. Despolariza átrio, atrasa, QRS, despolarizei todo o ventrículo, e aqui eu vou repolarizar o ventrículo, na onda T. Então esse segmento aqui, ST, é onde os cardiomiócitos que contraíram permanecem todos no platô de cálcio contraídos para depois ter o relaxamento. Então isso é verdadeiro. O aumento de disparo dos baroreceptores da aorta e da carótida resulta em uma maior atividade simpática. Se eles estão disparando, é porque a pressão arterial está alta, que aumenta o disparo dos baroreceptores. E isso vai promover uma alça do parasimpático, porque eu quero diminuir a pressão arterial. Vou diminuir a frequência cardíaca e vai diminuir a pressão arterial. Então aqui é falso. Essa questão aqui fica para depois, mas a gente não chegou a ver. Mas a enzima conversora de angiotensina converte o angiotensinogen em angiotensina 1? Não, a ECA, a enzima conversora de angiotensina, converte a angiotensina 1 em 2. Então aqui é falso. Mas essa questão a gente não precisa se preocupar nesse momento. A estimulação da cerca promove uma maior velocidade de relaxamento ventricular? Sim, a cerca é a bomba de cálcio que faz com que o cálcio volte para o retículo sarcoplasmático. Então, quanto mais rápido a bomba trabalhar, quanto mais rápido eu tiver a cerca trabalhando, mais rápido o ventrículo relaxa. O aumento da pressão hidrostática capilar promove maior filtração para o interstício. Sim, maior pressão hidrostática, mais eu filtro. E um sopro sistólico no quinto espaço intercostal na margem esquerda do externo, quinto espaço intercostal na margem esquerda do externo, é a válvula tricúspide, não é a mitral. A mitral fica na linha hemiclavicular do lado esquerdo, a tricúspide. E aí eu tenho refluxo para o átrio direito. E o átrio direito promove congestão em veias cavas. E isso vai gerar a anasarca, que é o edema generalizado. Isso é verdadeiro. Bom, essas foram as questões levadas para estudo.